Nós não podemos morrermos sem descobrirmos o poder de Deus que está em nós, que é essa capacidade fantástica que Ele deixou em nós de desenvolvermos todas as potencialidades que nós temos, mas que por pura acomodação, por ficarmos acomodados, por não nos mobilizarmos, nós não conseguimos fazê-las frutificar. Nós não podemos chegarmos ao final da nossa vida sem descobrirmos as capacidades que Deus deixou em nós para desenvolvê-las. Será muito infeliz da nossa parte chegarmos ao final da nossa vida e não termos descoberto quais eram as capacidades que Deus deixou em nós para que nós pudéssemos fazê-las frutificar. O poder de Deus está em nós. Ele não errou com nenhum de nós. Deus não errou com nenhum de nós. Somos nós que erramos quando não desenvolvemos as capacidades que Ele deixou em nós. Nós não podemos morrermos, repito, sem desenvolvermos as capacidades que Deus deixou em nós. Deus deixou todas as capacidades em nós. Eu tenho que desenvolvê-las. Eu tenho que descobrir as capacidades que Deus deixou em nós. Não morra sem descobrir a capacidade que Deus deixou para que você pudesse se tornar. Porque Ele pensou alguma coisa para você ser. E você precisa descobrir. Mas se ficar acomodado, se não se mobilizar, não vai conseguir descobrir qual é essa capacidade que Deus deixou em você. Nós sabemos que as escolhas que nós fazemos na vida, elas têm consequências. E essas consequências, se elas forem resultados de escolhas conscientes, ninguém precisa ficar preocupado. Agora, se você faz escolhas inconscientes, os resultados certamente vão lhe surpreender. Quem sabe bem o que está plantando hoje, não vai ficar surpreso com o que vai colher de amanhã. Porque o que nós colhemos hoje é o resultado da semeadura de ontem. A semeadura de ontem é o resultado da colheita de hoje. Por isso, se nós instrumentalizamos o Evangelho para suprirmos as nossas necessidades, nós estamos deixando de sermos honestos com aquilo que é o objetivo do Evangelho. É trazer uma iluminação para clarear a mentalidade das pessoas. Porque é isso que Jesus fazia. Aonde Jesus passava, ele acordava a mentalidade das pessoas. Esse é o nosso papel como pastores. Clarear a mentalidade das pessoas. Não deixar que as pessoas fiquem desorientadas. Mas fazer com que a nossa palavra, de alguma forma, chegue ao coração delas e possa fazer com que elas se encontrem na vida. Há muita gente desencontrada na vida porque falta pastores comprometidos em fazer com que elas possam se encontrarem com elas mesmas. Porque é isso que Jesus fazia. Clareava a mentalidade das pessoas e fazia as pessoas terem um encontro consigo mesmas. É
o encontro consigo mesmo que transforma a nossa vida. Às vezes nós nos encontramos com várias pessoas durante o dia, mas o último encontro do dia é com a gente. E quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, vai pensar: o que será que nós podemos observarmos, ou melhor, observarmos sim o que nós podemos colhermos de nós mesmos? Será que eu tenho banalizado o evangelho para suprir os meus caprichos pessoais? Como nós temos visto tantos que transformam o evangelho numa mercadoria para poder obterem lucros financeiros. Não é esse o objetivo do evangelho. O evangelho é para clarear a vida das pessoas que estão perdidas e fazer com que elas se encontrem consigo mesmas. Por isso, se nós formos assertivos nessas questões, nós estaremos, de fato, levando a sério a nossa pertença cristã. E assim, nós não estaremos descomprometidos de maneira alguma com aquilo que o Evangelho pede de nós. O Evangelho pede de nós aquilo que eu falava. O Evangelho pede de nós o quê? O Evangelho pede de nós sinceridade. Sinceridade para nós orientarmos as pessoas que estão desorientadas. Para podermos acolher os que são rejeitados. Para podermos trazermos para perto aqueles que estão rejeitados. Se nós não levarmos a sério isso, nós estaremos, repito, banalizando o Evangelho para que ele supra apenas os meus caprichos pessoais. Por isso, recapitulando aquilo que eu disse, nós temos que pensarmos nas escolhas que fazemos de forma consciente para não nos surpreendermos com os resultados que virão. Não morrermos sem descobrirmos as capacidades que Deus deixou em nós para desenvolvermos ao longo da vida e, por final, nós pensarmos no nosso papel de pastores, que é fazer com que o povo chegue ao coração do Evangelho, que é clarear as suas mentalidades e fazer com que elas se encontrem consigo mesmas. Porque se encontrando consigo mesmas, abraçando os que estão descartados, acolhendo aqueles que estão distantes, nós estaremos, de fato, cumprindo o nosso papel de dispensadores de todos os mistérios divinos. Por isso, é uma responsabilidade muito grande. Não banalizar o Evangelho para que ele possa se transformar em algo que vai apenas atender às minhas necessidades. O Evangelho é para, de fato, incomodar a vida das pessoas, para que elas não fiquem no seu comodismo, mas para que, clareadas suas mentalidades, encontrando-se consigo mesmas, elas possam, de fato, não quererem permanecer naquela condição. Porque é isso que Jesus fazia. Ele sabia acolher os que estavam rejeitados, sabia abraçar os que ninguém queria ter por perto, e esse deve ser também o nosso papel. Não adianta
de nada dizer que você faz parte da pertença cristã se você não vive em absolutamente nada aquilo que Jesus viveu. Quer, de fato, levar a sério essa pertença, viva como ele viveu. Faça as escolhas que ele fez. E assim você estará levando a sério aquilo que ele colocou em você para que você possa descobrir. É o poder que ele deixou em você, que você não pode morrer sem descobrir de maneira nenhuma qual é ele. O que você precisa fazer ao longo da vida para que ao chegar ao término dela, você possa ter a seguinte conclusão, de que você fez tudo o que você tinha condições de fazer, de que não mediu esforços para que pudesse fazer tudo o que estava ao seu alcance. A melhor ação de graças que nós podemos, assim dizermos, que nós oferecemos a Deus por tudo aquilo que ele fez em favor deste episcopo é observar os frutos que ele já conseguiu colher durante esses 8 anos. Os frutos se conhecem uma árvore pelos seus frutos. É pelos frutos que se conhece o episcopo. Isto é, pelos frutos que se conhece o bispo. Por isso, quem de fato o conhece, sabe os frutos que tu já produziste e que tu ainda irá produzir muito mais, se quiseres ser seguidor do torturado, do injuriado Jesus de Nazaré. Seguir esse homem requer muita responsabilidade. E se quiseres continuares neste ministério, terá de abraçar as mesmas causas que ele abraçou. É de uma seriedade muito tremenda. A gente não pode deixar de pensar nisso um instante sequer. Amém.